Olá, meus amores, eu sou a Lana Love e eu tô aqui com Beta Rangel, Carlos Valença e Venusto e nós somos a Estupenda Trupe. E esse é o podcast Contra a Cena. Hoje vamos bater um papo com Fernando de Carvalho. Ele é um artista brilhante aqui de Brasília. Ele é dramaturgo, diretor e bufão de teatro. É bacharel em artes cênicas pela Universidade de Brasília e estudou direção teatral em Buenos Aires. Por 10 anos, atuou na gestão da Caixa Cultural Brasília como analista pleno, foi responsável pela gestão de patrocínios, manutenção e programação do Teatro da Caixa. É integrante e fundador do Grupo Liquidificador. Realizou diversos trabalhos de direção dos espetáculos Ultra Romântico, A Cartomante, Arturo Ui e codireção do Jardim das Delícias. Em 2020, lançou o livro com 2 obras teatrais geniais, Ovelha Dolly e Zoológico a Céu Aberto, no MIT SP, pela editora Javali. O texto Ovelha Dolly recebeu montagens em Brasília, Salvador e Rio Branco. Foi parceiro de trabalho dramatúrgico de Zé Celso Martinez em Olhogabalo, de Anton Artaud. Essa transcriação lançada em 2022 pela editora Número 1. Fernando é esse artista único, um presente para o teatro do Distrito Federal e do Brasil. Hoje, a Estupenda Trupe Contra a Cena com Fernando de Carvalho. Obrigado, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Ai, é muito bom estar aqui com você, Fê. Você é muito maravilhoso, único. Eu tava pensando assim, né? Quando eu tava escrevendo a apresentação, eu falei, gente, o Fernando, ele é um artista, assim, né? Multiartista, foda, sabe? Tipo, conseguiu romper barreiras que são bem desafiadoras para quem tá fora do eixo Rio-São Paulo, né? Sim, e muito contestador, né, em relação à linguagem, aos meios. A gente vê em você, amigo, uma referência, sabe, assim, uma inspiração. É muito legal ter oportunidade de assistir você, ler você e tá trocando com você. Uhum. Obrigado pelo convite, gente. Assim, eu adoro vocês também. A gente sempre se acompanha aí. E assim, eu sou um pouco tímido, assim, mas é muito legal tá podendo falar do nosso trabalho, né? Tá podendo trocar também umas ideias. Sim. E eu queria começar perguntando como foi essa construção, esse processo de você conseguir hoje estar escrevendo, estar trabalhando com dramaturgia fora do eixo aqui do Centro-Oeste. Como é que você fez essa transição? Como é que aconteceu tudo isso, sabe? Uhum. Eu costumo dizer assim que começou muito com uma mídia muito poderosa, que as pessoas, eu acho que começam a ter um desprezo por essa mídia, que é o livro. Quando eu lancei um livro, tipo assim, olharam de outra forma o que eu tinha feito até então, mas eu já tinha feito 15 anos de trabalho, assim, mas Sim. Aí eu lancei um livro e isso pareceu que desagou num processo nacional, porque essa mídia, ela é lenta, eu lancei e 2 anos depois ela vai vindo... Agora tem 4 anos. Uhum. Mas vai vindo, 2 anos, vai vindo assim, levas de convites, de coisas, de leituras dramáticas, não sei o quê. E aí você vai adentrando, porque ela é muito poderosa, cara. As pessoas estão num momento muito íntimo para ler um livro, então, também, né? Elas estão muito concentradas, elas dão a atenção, que é tão disputada hoje em dia, para aquele objeto que só tem aquilo, não tem 300 mil notícias, 300 mil informações, só tem o livro. E aí ele é poderoso e radical, assim, nessa coisa. Então as pessoas se apaixonam pelas coisas e aí isso fez com que virassem... Foram 4 montagens do Ovelha Dolly no Brasil. Curitiba, Acre, Salvador e Brasília, que foi o que eu fiz. Não, então eu vou aproveitar a pergunta da Lana e como é que você chegou até a sua publicação? Como é que foi esse seu caminho, né, até chegar na publicação? Sim, eu sempre fui diretor de teatro, né? Então, eu sempre fui do Liquidificador, do Grupo Liquidificador, que agora tem 13 anos, e sempre dirigi. E aí eu sempre escrevi coisas, mas nunca com a vontade de me colocar como dramaturgo. Só que aí eu tava na Argentina, eu tava estudando teatro por fora também, dramaturgia, além do que eu fui fazer, que foi estudar direção. E aí eu escrevi umas peças lá e rolou um Janela de Dramaturgia, que é um festival que tem lá em Minas.
E aí é só mandar, é bem desburocratizado, é só mandar, e aí eles gostaram e me colocaram na programação. E aí começou a leitura dramática, aí eles são os donos da Javali, que é a editora lá de Minas Gerais. E aí começou esse contato, eles tinham interesse em publicar, porque eles gostaram mesmo, assim. Foi também uma conjunção de coisas, né? Porque eu acho que tem uma geração, que a Ovelha Dolly principalmente foi a mais famosa disso, porque tem uma geração que se lembra disso, que se lembra dessa história, que é o primeiro clone, que é a coisa da ciência com a arte. Isso é uma tendência também, né? Eu acho, de conversas entre a arte e a ciência. A ciência vai dominar o nosso mundo e a gente vai virar tudo robô. Tem esses papos. Aí eu acho que é uma coisa que conjugou com o sucesso, digamos assim, né, da obra até agora. E furando essa bolha, você estava em São Paulo, né? Agora você fica indo e voltando, né? Você tá numa dramaturgia, você tá... Na verdade, eu estava trabalhando em tudo que o Zé Celso trabalhava. Sim. Eu trabalhei 4 trabalhos com ele. E aí agora não tem mais essa ponte, digamos, né? Mas eu nunca deixei de morar em Brasília. Sim. Eu sempre ia, ficava 2 meses, ficava 3 meses, e aí voltava. Já que a gente falou... o Thiago perguntou, né, como é que foi esse seu contato, esse seu lançamento, para você chegar e lançar o livro. Como é que foi para você começar a trabalhar com o Zé Celso? Como é que foi esse contato? Como se deu? Novamente, o livro. Foi... eu mandei o livro para ele, a gente estava na pandemia. Eu falei, eu tô com um bando de livro aqui em casa, eu vou começar a mandar para as pessoas que eu conheço, porque o Zé Celso eu conheci aqui em Brasília, em 2016, que a gente fez a produção local do Oficina. E nisso o Kael já foi embora com o grupo, já ficou lá, e saiu do liquidificador, né, e tal. Fugiu com o circo, que a gente fala. E aí ele ficou de 2016 até... Aí quando foi 2020, eu falei, vou mandar esses livros, vou mandar pro Zé também. Eu pedi o endereço do Zé, mandei. E aí ele leu... E aí a gente conversou, ele falou, tô trabalhando com o pessoal aí da ATA, que tá fazendo uma leitura dramática do Heliogabalo. A gente tinha falado muito do Heliogabalo e tal. A gente leu, aí falou, tá muito ruim isso, é português de Portugal, não tinha tradução brasileira. Aí a gente falou, vamos traduzir. Aí começamos a traduzir na pandemia. Pra ATA? Não, pra vida, porque a gente tava ocioso em muitos tempos por causa da pandemia. E começou a se encontrar online. Ficou, assim, 1 ano e meio se encontrando online todos os dias, 5 horas por dia. Caramba! Nossa, processo! Processão. Virou um livro da N-1. É um livro publicado, a gente fez uma tradução. Todos os dias, você e o Zé? Todos os dias. Falando merda também, vivendo aquele processo maluco que era a pandemia. Falando merda no sentido assim, trabalhando muito, ficando muito em cima do texto, mas também vivendo a vida, falando das coisas, falando do que tá rolando no país, sei lá. Vivendo, a gente ficou muito amigo, assim. Sim. Foi uma lombra, assim, essa relação, assim. Tanto que é isso, né? A minha relação era exatamente com o Zé, porque a gente formou isso na pandemia. Eu não era exatamente com Oficina, né? Sim. Então, tipo, a gente fez música para Daniela Mercury, a gente dirigiu uma peça junto, assim que acabou a pandemia, foi num processo, nem foi um processo de oficina, assim, no sentido, também não podia ter muito toque entre as pessoas, então não foi aquela porno chanchada da oficina, né, do jeito, porque não podia nem tocar a plateia, não podia fazer nada, né, porque era no encerrar ali da pandemia. Sim. Então aí a gente dirigiu essa peça, a gente ia fazer de novo A Queda do Céu agora, tava adaptando. E aí foi indo, e era um processo, já tava pra montar Senhoras Afogadas, não sei o quê. Grudei, virei o boy do Zé, já me falaram que eu sou de tudo, enfim, já inventaram altas fanfics. Fanfics, a galera gosta de um babado, né? Mas ele gostava de mim, ele falava que era muito louco ter uma pessoa dessa idade que tivesse esse conhecimento, porque eu era nerd, né? Eu sempre fui nerd. E aí ele gostava de conversar, de teatro, de coisa. A gente conversava ele trazia muita referência, ele já fez muita coisa na vida dele. Coisa que a gente não sabe, assim. Sim. Ele já dirigiu muita coisa, já passou muita merda ali também. E Fê, como é que foi pra você, um nerd aqui do Centro-Oeste, né? A gente cresceu juntos aqui no Distrito Federal, né? Fizemos muitas oficinas ali no iniciozinho juntos, né? Como é que foi pra você ver o seu trabalho e ainda mais assim, saindo desse momento ali na pandemia, adentrando, mas assim, tomando o Brasil, né? Tanto na parte de literatura teatral,
como musicalmente, vendo seu espetáculo sendo montado por outros artistas do Brasil, né? Como é que foi isso pra você? Foi muito surpreendente. É essa surpresa que eu tive com o livro, que eu falava assim, a gente vai fazer um livro, vai vender uns 10. Vende uns 10, assim, é bem pouquinho mesmo, mas assim, às vezes os 10 que vende é autoaproveitamento de gente que pega e se debruça sobre aquilo. Existe muita gente que lê dramaturgia, porque tem 2 editoras do Brasil que praticamente só publicam dramaturgias. E elas estão aí, né? Cobogó, Javali. Então é por esse viés, assim, que eu acho que eu me surpreendi, assim, como que... Mas também não sobe minha cabeça, porque não é uma coisa assim... O teatro é muito efêmero, né? É por isso que o livro não é efêmero nesse sentido. Porque o teatro já fiz um monte de peças, assim. Eu tô aqui, e a pessoa não lembra de nada mais. Porque não tem essa palpabilidade, né, dos cinemas, de, tipo, tem uma coisa palpável, um produto, né? A gente é radicalmente... uma coisa que não é um produto, porque a peça filmada eu acho uma abominação, assim, no sentido de você fruir aquilo como linguagem de teatro, assim. Dá pra ver, dá pra entender do que se trata, mas é muito complicado. É um registro apenas, né? Uma parte que me interessa bastante, Fernando, de saber, é um pouco sobre seu processo criativo de escrita. Você comentou há pouco, né, que passava 5 horas com os excessos durante todos os dias. Não sei se esse período é que você utilizava para criar e escrever, ou como é o seu processo criativo de uma dramaturgia ou de uma música. Você faz algum ritual? Você anda na rua, vê algo, escreve? Existe uma rotina de você todo dia, 2 horas da tarde, eu sento atrás do meu computador e escrevo. Ando com meu Moleskine preto e uma caneta e toda ideia que eu tenho, eu anoto. Tipo, como é que é assim pra você? Tipo, você começa a escrever, você tem que acabar ou não? Ou você tem 10 peças engavetadas, mais 3 para serem executadas? Como é que funciona esse... É bem caótico, amigo. É bem caótico o processo. Eu faço notas. Eu sempre faço notas das coisas que vêm, assim, de inspiração. Mas só quando é a hora de trabalhar na coisa mesmo que eu mexo na estrutura mesmo. Mas eu tenho muitas coisas inacabadas mesmo, assim, meio caóticas, meio não fechadas. Porque eu vou abrindo temas, assim, abrindo motivos de fazer uma peça, sei lá. Eu tenho uma peça sobre supermercado. Aí ela tá lá com um monte de... eu mandei pra vocês essa quando foi. Porque é uma temática. Aí tudo que envolve aquilo eu vou estruturando. Então é aos poucos, assim, não é nada... Eu não sento pra trabalhar todo dia na dramaturgia, não, na escrita, porque também tem outras demandas, no sentido, assim, de direção. Eu gosto muito de fazer adereços, as coisas da cenografia um pouco. Aí eu fico fazendo essas coisas mais, assim, quando tem projeto, né? Mas, em geral, é das notas que surge, caótico. E a plataforma onde você deságua, propõe os seus argumentos, é o teatro? Você sempre visualiza e pensa pro teatro? Ou o seu recorte passa pelo cinema, pela música, pela poesia? Como é que é o seu processo? Em casa, geralmente a escrita, né? A escrita passa muito pelo processo de colocar as coisas, colocar as ideias no papel e estruturar depois, trabalhar. Eu gosto desse processo. Mas, em geral, é o teatro, é radicalmente o teatro, assim. Eu não tenho nenhuma experiência no cinema. Eu tenho uma amiga que a gente tenta fazer um roteiro do caso de Morel, o caso Morel, que a gente tá adaptando para roteiro, mas eu não sei, não tenho técnica, não tenho experiência, acho a câmera um bicho na minha cara, então pior ainda, que eu já fui ator, sei lá. Eu até ia falar isso. Você ainda tá atuando? Porque você às vezes, se me chamar aí, assim, falar, dependendo. Mas eu não tenho tesão, assim, enorme, assim, de tipo, mas às vezes eu faço, mas não é uma coisa, assim, que me pega, me prende mais tanto, assim. Mas eu sou radicalmente do teatro, assim, mesmo. Eu estudo que nem um condenado, assim, tipo, pra tentar fazer um teatro contemporâneo, assim, que fale com esse nosso país, com esse nosso momento político, social que a gente vive, assim, né? Porque tem que ser também radicalmente presente e aqui agora, eu acho, pra mim, né?
Eu não vejo nada como aquela coisa de buscar, né, um passado de alta cultura, de qualquer coisa assim. Eu acho que tem que comunicar, tem que trocar, tem que criar erotismo, tesão na plateia, ou dissidência, ou raiva, ou sei lá, qualquer coisa, desde que afete também. Falando em afetação, em tesão, a gente que te conhece há muito tempo, e a Alana comentou também, que você foi funcionário da Caixa durante muito tempo. E você largou um trabalho, um CLT, um salário fixo, tudo mais, para se dedicar ao seu trabalho quanto artista, né? Como é que foi isso? Como é que foi essa ruptura? Porque a gente tem conversado aqui no podcast com outras pessoas, muitas pessoas falaram em relação à aposentadoria, né? Essa nossa vontade de ter uma aposentadoria. Lá você iria ter, no caso, uma aposentadoria. Não sei se tinha vida, mas iria ter uma aposentadoria. O que foi que te motivou a largar uma carteira assinada, um CLT, para se dedicar de corpo e alma à sua vida na criação artística? E um adendo aí, se quando eu sabia que você trabalhava na Caixa, você era programador, né, cultural, trabalhava na Caixa Cultural, principalmente, que também tem a ver, né, com cultura, mas você é um artista nato, né? E aí quando eu fiquei sabendo, alguém me falou, não, o Fernando saiu da Caixa, ele pediu exoneração, saiu e vai atuar, vai fazer as coisas. Eu falei, gente, eu admiro ele pra caramba. Porque é muita coragem, né? É o Brasília Way of Life. Eu, assim, porque gente... tudo é baseado no concurso, no valor, né? No preço das coisas. No preço das coisas. Eu falei, gente, é isso, sabe? Poder também viver, porque a gente tá nessa vida, né? A gente fala muito sobre aposentadoria, sobre dinheiro, porque a gente precisa, a gente quer, a gente tem que se mobilizar. Eu percebo no podcast que a gente precisa se mobilizar politicamente, nos órgãos, nas empresas. A gente tem que fazer uma força aqui no Centro-Oeste, principalmente Brasília, que é a capital, pra gente deixar mais efervescente a nossa cena. Isso é óbvio. Só que essa coisa de você também viver e degustar a sua vida. E eu acho que você tem essa coisa da inspiração mesmo, de viver de arte. Dá pra teatro, né? Tipo, olha quantas coisas você tem escrito, esse tesão mesmo que você fala, né? Começando assim, que não é fácil, né? Não é nada fácil mesmo, assim. Porque era muito fácil realmente ter eu ia falar o cachezinho todo mês, tá? Eu já mudei até ter aquele salário todo mês, participação nos lucros, não sei o que. Foram 10 anos que eu passei. Então, tipo, foi muito dinheiro. E nesse sentido também eu juntei muito dinheiro para poder saber que eu ia sair. Sim, e aí legal. Eu ia sair mesmo, porque lá é outro tipo de trabalho. A gestão cultural é respeitável, é incrível, mas é outro tipo de trabalho político. E lá é federal, onde eu estava, né, na Caixa Cultural. Então, a mudança de governo modifica tudo, nossa função. A gente vira mesmo uma máquina do Estado, né? Uma máquina da área de cultura do Estado. Então, também me deu uma visão de entender como são feitas as salsichas, né? Assim, como que as coisas são elaboradas, como que são escolhidas. A gente estava falando aqui antes de começar, o processo de seleção de editais muitas vezes parece como uma roleta russa, né? Porque depende do parecerista, depende de qual parecerista que vai cair, e quais que vão cruzar, e qual que vai para a banca final. Então, Sim. A gente fica num lugar de entender. Eu passei esse tempo para entender como que era, mas realmente não era para mim, assim. Eu sempre produzi por fora, nunca parei de produzir peça, mesmo lá. Tive a oportunidade de trabalhar mais horas, porque lá era 6 horas. Eu tive a oportunidade de ganhar funções que eram 8, que era gerência, que era supervisão, né, para pequenas gerências lá. Mas não era o meu caminho, assim, porque realmente eu pensava que eu só conseguia realmente viver um mês do meu ano, que é o mês das férias, que eu poderia viajar, que eu poderia fazer uma turnê de teatro, uma coisa, eu só reservava aquele tempo. Então é muito restrito, né? Inclusive, eu acho que esse é um dos grandes problemas também da nossa mercado cultural, né, de Brasília, talvez, porque a gente tem muita gente fazendo 3 funções, tem gente que tem 3 empregos. Eu não julgo que as pessoas têm que se alimentar seus filhos, sua família, mas não existe exatamente uma quantidade grande de pessoas só produzindo isso e pressionando o Estado público para
privilegiar essas pessoas que estão trabalhando só na área mesmo, que são profissionais natos, digamos assim, da área. Sim. É um sentido um pouco radical, mas às vezes até a própria estrutura do governo e do Estado, sinceramente, eu acho que não deveria patrocinar projetos de pessoas que estão na própria estrutura do Estado, mesmo que seja outra secretaria. Aí por isso, porque isso segura a máquina do Estado e o dinheiro só roda com pessoas do Estado, assim, e isso eu acredito como ruim para o mercado. Então eu fui aprendendo esses jargão, esse papo do marketing cultural e que envolve todas as secretarias hoje. As secretarias não fazem mais só cultura pelo Estado, elas fazem marketing cultural do Estado, do governo do momento. Então Sim. foi uma escola, assim, importante. Mas aí eu vim pro lado de cá para levar porrada também nos temas, nos sentidos, porque o meu momento agora é pensar sobre isso, assim, sobre os temas que estão sendo velados lentamente, censurados, velados por conta da grana. Ninguém quer patrocinar certas coisas polêmicas porque não dá lucro. E a arte não é necessariamente sobre o lucro, ela é sobre transformação, ela é sobre inspiração e, sei lá, e muitas coisas assim de abrir os horizontes, né? Visuais, pensamentos, ideias da sociedade, né? Sim. E pensando nos mercados, né? Tipo, Brasília e São Paulo, que você teve lá. Você dirigiu o espetáculo, vocês abriram temporada da bilheteria, né? Foi lá na oficina, né? Quais são as diferenças, assim? O que você acha que lá... como funciona, né? Tipo, quais são os desafios e diferenças entre um eixo e outro? Porque aqui em Brasília eu sinto que as pessoas só vão ver coisas que vêm de São Paulo e Rio, da bilheteria, ainda mais né? após a pandemia, né? Deu uma esfriada no mercado brasiliense que a gente... Impressionante. Tá bem complexo pra gente conseguir atrair o público. A gente tá fazendo movimento com ônibus, escolas, mas ainda não conseguimos aquecer o público que a gente tinha antes da pandemia. Não voltou ainda a rotina de assistir os artistas da cidade. Total. E a gente está falando, só complementando, a gente está falando de teatro, né, especificamente, mas outro dia desses não, já tem um tempinho que eu também fui no cinema e eu achei o cinema vazio. Não sei se foi só a impressão que eu tive, mas aonde que eu fui eu achei vazio também. Também tô achando o cinema bem vazio. Não, eu fui no cinema outro dia, tava bem lotado. Tipo, sem lugar pra sentar. Que maravilha. Mas um filme comercial? Ou... Poor Things. Qual? O Pobres Criaturas. Pobres Criaturas. É porque também tem muito a ver, né? Eu acho isso é um outro adendo só, que é tipo o boom, né? Aonde tá o boom? Aonde tá o foco? Onde as pessoas estão olhando na internet, na então. sua rede pra poder... Outro dia eu vi uma propaganda. Também, né? Propaganda do G7, que é um grupo de besterol, de comédia pastelão, sei lá. E eles estavam falando que tinha dado 4 mil pessoas na temporada que eles fizeram pequena, no Teatro do La Salle e tal. O público de Brasília gosta de comédia, assim, né? Sim. E é a única tradição que eu vejo, sinceramente. Porque o que eu acho que é diferente de São Paulo, Rio, é a tradição de assistir teatro. Tipo assim, tem várias camadas sociais que assistiam teatro, várias classes, e tem um teatro para cada galera lá. Tem o teatro que só acontecia no Brás, tem o teatro que só acontece no teatro tal. E como os teatros são antigos, eles têm uma programação longa, antiga, né? Então isso, o público está formado. Esse trabalho que vocês fazem é impressionante, é incrível, porque vocês trazem um ônibus, trazem uma galera para formar, porque vocês estão formando, porque a gente precisa formar público de verdade. Para teatro, que se interesse pela linguagem, né? Porque o teatro não vai morrer, não vai perder para esses aceleracionismos todos, para essas mídias todas, não vai morrer nunca, porque existe uma coisa muito específica do teatro. Mas de levas em levas ele parece que vai morrer, que não vai mais ninguém mais se interessa por isso, e de repente quando o teatro é bom, ele é transformador, né? As pessoas ficam... Só que a questão toda é que existe toda uma série de profissionais por trás, né? Que estão ali pagando as contas, tem famílias, sabe assim? E que precisam se manter. Tanto enquanto pesquisa estética, enquanto gestão ali das rotinas e da manutenção desses projetos.
Então tá aí a complexidade, né? E também tem toda a organização política, né? Eu acho que como sociedade, essas cidades que já têm mais tempo de tradição, porque elas são mais antigas, de fato, a gente tem 60 anos. Essa é a tradição política também, de organizações, de satélites, de organizações outras, né? Outros grupos, vários tipos de grupos sociais, culturais dentro da cidade que pressionam o poder público também, né? Sim. E que aqui a gente ainda está ancorado num sistema realmente ainda de funcionalismo público, até no próprio FAC. Sim, total. Uma reflexão que fomos vivendo e pensando sobre nessa manutenção que a gente tem até das viabilidades do projeto de acordo com o edital. Os espetáculos de Brasília normalmente são 4, 5, 6 meses de pesquisa, quando muito. A gente vai criando esses recortes, né? E essas agendas. Ou seja, processos de 4 meses, 6 meses, se as pessoas já não estão vivenciando uma pré-pesquisa, ou se o grupo já não tem uma unidade que vai vivendo toda, e aquilo ali é mais um dos caminhos dentro daquela dramaturgia que está sendo criada em outros espetáculos, é muito breve, muito rápida, né? E aí acaba que vai ficando tudo assim, com uma cara um pouco similar ali, porque todo mundo, a gente sai de um espetáculo, entra no outro, sai de um espetáculo que é de 4 em 4 meses que a gente vai pulando. Então acaba que pega a gente num lugar de que talvez a gente pudesse se aprofundar um pouco mais, pesquisar um pouco mais, entender socialmente e em coletivo, né? O que internamente gostaríamos de falar e o que a sociedade reverbera, quer escutar e precisa escutar e tem que escutar, né? Às vezes eu sinto que não dá tempo pra gente, né? Porque a gente tá nesse lugar também do marketing, a gente também tá nesse lugar do subir pro Instagram um vídeo falando, vendendo também, para que esse público vá até a gente. A gente vai fazendo uma série de recortes que quando chega ali num espetáculo teatral, realmente é um produto completamente moldado para um rolê que talvez não fosse exatamente o que a gente queria dizer. Tem ideias ali que a gente acredita, mas bem moldado por toda essa situação econômica, social. Sim, é isso. Eu acho que, por exemplo, os outros estados que não estão dentro do eixo, Sim. Rio, São Paulo, às vezes um pouco Bahia, um pouco Minas Gerais ali, às vezes Curitiba também, né? Mas os estados que não estão dentro disso não deixam a dever nada esteticamente, de produção, de pesquisa, de elaboração dos seus trabalhos. O problema que molda a estética é econômico, porque a grana está circulando lá, em Rio, São Paulo. Poxa, é impressionante. É impressionante eu trabalhar como só diretor. Eu acho impressionante, sinceramente, porque eu boto a mão em tudo, em várias coisas, em várias funções, porque é o que o mercado de Brasília promove, né, pra gente. Lá, quando eu fiz o Fausto com o Zé, a gente fez pelo SESC, que é uma Secretaria de Cultura, é mais do que a Secretaria de Cultura, é um Ministério o Ministério da Cultura lá dentro do estado de São Paulo, e que faz gerar muita grana e que os profissionais eles podem trabalhar na área dele, existem profissionais cenógrafos, existem profissionais figurinistas, aqui é tudo esfacelado porque a gente tem que sobreviver primeiramente, então a gente vai adquirindo várias funções dentro do projeto, a gente não consegue elaborar. Isso dá a condição estética também da peça, infelizmente, né? A estética, ela é política, ela é econômica também. Então, eu aprendi, com o tempo de liquidificador e a pesquisa, a usar isso a favor. A estética da gambiarra, a gente faz com que pode, mas a gente tem a dignidade de estar fazendo e estar fazendo desse jeito, é assim mesmo, porque esse é o material que a gente consegue. Eu não vou conseguir materiais super elaborados e caros para fazer um puta cenário, mas eu vou fazer com dignidade e com a estética que eu acredito, sabe? Nesses trabalhos que você desenvolveu com o Zé Celso, você fazia parte só da dramaturgia ou você chegou também a auxiliá-lo na direção desses espetáculos? Só no Fausto foi um projeto que não era do Oficina, um projeto que era do Ricardo Bittencourt, que é o que fazia o protagonista, o Fausto, o ator. Ele angariou esse projeto com o Sesc e aí eles tinham um diretor e convidaram a gente para fazer dramaturgia do Fausto, para fazer a adaptação do texto do Marlowe,
que é um texto lá da época do Shakespeare. E a gente foi adaptar. No meio da adaptação, o diretor, que era um professor do lado da Bahia, ele desistiu do projeto. E aí falaram, vocês não querem dirigir também? Aí dirigiu eu e o Zé esse projeto. Aí acabou que veio todos o do grupo Oficina. Tinha 4 atores globais, não, tinha 5 com a Leona. Aí quando a gente chegou lá para fazer, o Zé, a primeira leitura, olhou e eles estavam pensando que era uma coisa super séria, que era Fausto do Goethe e tal, mas era um Fausto do Marlowe, que tem um monte de palhaço, um monte de comédia, uma palhaçada só, uma pornochanchada mesmo. E aí eles leram, aí o Zé falou já no outro dia pro produtor, ó, esses aí não dá não. Eu não sei quem são, não dá. E eram uns caras da Globo. O produtor ficou arrasado, mas já tendo o nome do Zé Celso envolvido no projeto, fez no Sesc Pinheiros, deu 1.000 pessoas por dia por 15 apresentações seguidas. Na última apresentação abriu mais 500 lugares lá em cima. Caralho, mas... Tipo, 1.000 pessoas, uma coisa assim, não, de mas circo. calma. Qual que é a sensação? Porque eu quero até entender, né? Porque tá tão distante. Como é a sensação de você ter um teatro lotado com um projeto que você tava ali... Que você era um dos diretores da sua obra. Como é isso? Lá. É uma loucura, é uma loucura. A entranha treme como exato. A sua... sensação sempre era não deixar subir a cabeça isso, porque isso não era realidade, não era também eu consegui isso a partir de estar no momento certo, na hora certa, assim, mas não é uma coisa que estão me chamando para fazer um super projeto no Sesc, é o nome do Zé, é tudo Zé, eu nunca me iludi, nem me misturei com isso, né, a história, a trajetória que é do Zé, eu tava ali do lado dele pra aprender que nem Você tava na hora maluco, certa, no momento certo, depois de muito estudo, depois de muito trabalho. Sim. Né? Preparado no momento certo. Preparadíssimo. Mas é isso, porque quando eu fui ver Ovelha Dolly, eu fiquei, nossa, é maravilhoso. É tão bom quanto outros espetáculos, milhares de espetáculos. Eu falo que é um dos melhores, uma obra, um espetáculo que eu acho muito bom. Sim. Tipo, tá no meu top 10. É sério, Fê. Exatamente. Às vezes a gente não reconhece que é isso, né? Que sim, eu sou muito foda, eu estudo pra caramba, eu tenho ótimas ideias, contesta tudo isso. E você tem essa trajetória toda, né? Só que eu acho que o que você falou, que eu achei muito interessante, que a estética do espetáculo, ela diz tudo. O poder econômico daquele local, daquela região, tudo que tá tudo ligado, né? E eu acho que a gente não cresce mais enquanto profissionais, às vezes a gente já é muito foda, tão foda quanto profissionais que estão tendo mais visibilidade, que eu acho que é esse o ponto de diferença, a visibilidade. Porque se aqui em Brasília as pessoas viessem pra assistir espetáculos, como a gente vai pra São Paulo, quero ver um espetáculo na Oficina, ou tivesse os grupos estivessem mais consolidados, tipo, BH tem até uma cena assim, eu fui pra ver o Galpão, eu fui pra ver o Grupo Espanca, eu fui pra ver a Grace Passou. Então, tipo, quando a gente começar a construir isso, que eu acho que é uma construção, a gente pode ter mais visibilidade, porque o talento, não é talento, eu não gosto de falar talento, mas a inspiração, a genialidade, o trabalho tá aí. E é tão bom quanto. Isso que a gente precisa é de visibilidade. Que eu acho que a gente precisa de visibilidade pra ter dinheiro também, eu acho, né? até, amiga, que a gente já começou. Só porque é aquilo que nem o Fernando falou. Brasília tem 60 anos, entendeu? Se você for comparar com uma cidade de 500, como a São Paulo, entende? Quem sabe daqui a alguns anos as pessoas venham para Brasília para assistir espetáculos teatrais, para assistir grupos determinados aqui em Brasília. E eu concordo total, amigo. Somos crianças ainda, estamos nascendo, né, dentro desse país, mas a gente tem que ficar atento, porque é uma cidade que tem um funcionarismo público e tudo muito organizado, tem essa coisa de ser tombado, a coisa da rua, é um pouco diferente de outras cidades. E eu acho que se somos a geração, igual a Ana Quintas falou, que somos os primeiros 100 anos de teatro de Brasília, o que nós vamos fazer para ser esse centro, para ser também um centro cultural? Exato. Nacional, assim. Eu peguei um ranca-rabo com o Zé uma vez, que ele falou assim, porque Brasília não dialoga muito com o Brasil.
Aí eu falei assim, desde quando São Paulo dialoga com o Brasil? Porque São Paulo dialoga com o próprio umbigo. Se você for ver, é porque eu sou brasileiro bairrista, né? Agora, eu falo mal de Brasília, do plano piloto. Sim. Não, mas, eu até ia colocar na sua apresentação só eu posso falar, do só Guará. nós. É, do Guará. Eu ia falar, vindo diretamente do Guará. Mas, aí eu falei, não, mas aí o papo era assim, de tipo, ele falando que não dialogava. Aí eu falei, desde quando São Paulo dialoga? Porque a gente conhece mais de São Paulo, de Rio, das coisas que estão acontecendo lá, do que eles conhecem de cá. Não é por falta de divulgação também, não é por falta de quantidade de produção. É por falta de quê? essa é a minha pergunta. Onde? O que a gente precisa? Talvez também tenha, pode ser que muita gente acaba fazendo um teatro muito especificamente local e realmente não esteja ligado ou se conectando, tentando assim, falar uma coisa pro Brasil. Mas isso não é a grande maioria das pessoas aqui em Brasília, eu acho. Não. Até porque a gente tem esse fluxo de gente do Brasil inteiro, esse fluxo do lixo político que a gente exporta dos outros estados, Sim. né? Que as pessoas falam que estão todos aqui, mas eles são dos outros estados. E a gente exporta essa gente que vem aqui que não pisa na cidade. Mas eles têm embaixadores, tem gente do mundo todo cruzando aqui. É como se fosse uma cidade cosmopolita, ao mesmo tempo que é interiorana. É uma contradição mesmo. Sim, me vem muito essa pergunta, porque é muito bom ganhar o patrocínio, é muito bom você ter dinheiro para poder estar treinando, para poder estar pesquisando, para poder estar se mantendo. Só que eu sonho ainda que Brasília tenha espetáculos e que os espetáculos dos nossos parceiros, dos nossos amigos, de todo mundo, esteja lotado, esteja cheio. É tão bom quando a gente vai, a casa tá cheia, né? E você vê as pessoas curtindo e mobilizando aquilo, sabe? Eu ainda sonho com isso, porque eu acho que é isso que vai fazer com que a gente continue perpetuando a cultura mesmo, sabe? Da cidade. Não só... Porque às vezes a gente faz um patrocínio e exatamente tem que mobilizar escolas só formando o público, né? E, eu quero... É uma utopia, assim, é uma coisa... Não sei se é distante, mas eu gostaria de ver isso, que as casas cheias de teatro. Com certeza. Os grupos vivendo de bilheteria, não só com comédia. Porque eu não é tirando a comédia. Eu amo, super faria. Quem quiser me contratar, brincadeira. Eu adoro, faria, não tenho nenhuma. Não tô colocando juízo de valor em nada, mas enquanto pesquisa e enquanto formação de cultura da cidade, das pessoas que moram na cidade, né? Exatamente. É uma questão mesmo de formação de público, de criação de um ambiente interessante para as pessoas irem no teatro e não se sentirem constrangidas, porque eu dava aula em 2016, 17, 18, e quando foi 18, 19, eu comecei a ver que as pessoas começaram a ver teatro como uma coisa meio de esquerda. Tipo assim, se afastaram por conta da questão de poder, que a gente tava com fascista no poder, e aí começaram a se afastar do teatro porque parecia uma coisa perigosa. Eu senti isso, porque os alunos se afastaram, o público se afastou. Então a relação autoritária do poder, ela incide diretamente também na prática, né, na ética da sociedade nossa, assim, tipo... Então, como a maior parte de todos os produtores e fazedores de teatro são de esquerda mesmo, isso fica colado na imagem, né? E aí a gente vem dentro do bolo da luta política mesquinha, né? E que é muito maior, né? Eu não tô falando, eu sou de esquerda, mas no sentido assim, é muito maior do que isso, do que essa briga de palanque. A gente não tem, não é isso, nosso fazer, né? Mas eu estava falando daquela questão da política e da economia, mas eu acho que a ética também do trabalho é muito importante, assim, tipo assim, eu respeito demais os meus parceiros, assim, você fala que o top 10 tá na Ovelha Dolly, mas também eu sempre martelo que a Michele Santini, ela devorou aquele texto, ela engoliu, transformou, regurgitou e fez outra coisa daquilo também. Teve outras montagens pelo Brasil, mas, assim, a Michele, pra mim, ela é uma das melhores atrizes do Brasil, assim, ela tem uma potência, uma coisa que é surreal. E aí, tipo, isso é muito importante, eu sempre construo a partir da equipe que eu tenho. Assim, sem querer impor nada, sem querer... É um processo outro, assim. Como é que é, Fernando, pra você que é dramaturgo e diretor, já que você acabou de citar o exemplo da Ovelha Dolly, que a Michele pegou esse texto, você
ela tinha liberdade de adaptar o texto, ela tinha Completamente. liberdade. Como é que é essa sua construção de um espetáculo, essa sua encenação de um espetáculo onde o texto é seu e a direção é sua? Nesse caso, eu fiz em momentos diferentes, né? Porque às vezes eu vou fazendo junto a dramaturgia, mas como já estava pronto o texto, eu considerava como um autor morto, assim. Como o Monto Brecht hoje, assim. Autor bom é autor morto. Porque aí o autor tava lá, mas eu tava dirigindo. Eu precisava da encenação, trabalhava com a atriz, o que ela vinha trazendo. Ela propôs muita coisa, ela incidiu muito sobre a estrutura também. Da peça, da obra em si, né? Que é pele, que é carne, que é respiração, cuspe, né? Maravilhoso. Então é outra transformação desse material. O papel é papel. Assim, não desprezando a escrita, mas quando ela vai para a cena, ela precisa passar por um processo radical de desestruturação também, às vezes, de alguns momentos. Porque não dá para ficar achando hoje em dia, 2024, que a gente tem uma coisa sagrada com texto, hierárquica, que é a melhor coisa do universo. Não teve nenhum momento que você falou, pô, Michele, não, esse pedaço, esse parágrafo você não vai cortar. A Michele é muito dedicada, então ela já traz daí, ela já traz do pressuposto que ela não vai cortar, ela respeita muito, também, porque também é isso, às vezes a pessoa não se dedica ao trabalho, e aí fica aquele papo de dramaturgo contra o ator, porque o ator não quer falar essa palavra, mas essa palavra, ela conecta com várias coisas da dramaturgia, da estética, não sei o que, é uma questão de entendimento e de negociação, né? Sim. Não é por ser chato, porque a poesia não tem essa. A poesia é do fato, é do ato. E é ela também saindo da boca dela, então tem que passar, tem que atravessar, tem né? que atravessar. Senão não faz sentido. Exato. E você chegou a assistir as outras montagens? Eu só vi de vídeo a do Acre, que foi muito legal com a Kika Sena. Que eu vi também, muito bom. E a de Curitiba fui eu que dirigi. Ela me chamou pra lá. Bacana. Isso que foi o desafiador, fazer uma outra montagem do texto que eu já tinha montado e fazer com outra atriz uma montagem diferente. Desapegado, né? Marcilene da Silva. E como é que foi? Foi massa demais, assim, ela tava comemorando 50 anos de vida e 30 anos de teatro. Uau. Aí ela fez lá no Guairinha, a gente montou em 3 semanas a peça e fez. Caramba. Foi incrível, assim, o pessoal gostou, outro público, aquele mesmo problema de público, de formação e tal, mas deu lá, seus 50 pessoas por dia, foi legal. Arthur Ui também é sua direção, né, amigo? Foi um dos espetáculos que eu assisti nos últimos anos, que eu achei de uma inventividade, um novo olhar, sabe, assim, com mecanismos que já estavam aí, já existiam, mas a soma de tudo eu achei tão rica, tão incrível e tão ácido, né? Como é que foi tá junto com uma equipe diversa também, genial, e pegar um texto clássico, mas trazer para os dias atuais, parecendo que, assim, foi escrito para esse momento agora que estamos vivendo, né? E assim, complemento com mais um ponto. Isso que você fala, assim, talvez a gente tem que entender e olhar, talvez observar o teatro brasileiro, entender se a gente está aberto para conversar com o resto do Brasil, mas esse espetáculo tinha que estar rodando o Brasil. Uma coisa muito bonita, assim, muito intensa de fazer teatro de grupo é porque a gente não faz a peça em um processo de 3 meses, a gente faz a peça em 13 anos. Eu tô colado na Fernanda Alpina há 13 anos, então a gente se entende telepaticamente, assim, no que quer fazer, no que almeja, no que deseja como estética e tal. E a Larissa e a Quintas, é porque a gente teve uma reformação, né? Uma reformulação do grupo no tempo todo. Mas também elas já estão há 7 anos, há 6 anos, sei lá. No sentido assim, a gente faz com muito tempo de convivência. Então isso já faz com que a peça seja muito orgânica a montagem, né? Que deve ser o caso que você está fazendo novelão com a galera já está há muito tempo junta, né? E vocês também, né? Estupenda, você já produz uma forma... A gente não precisa falar, a gente só se olha
Olha, a gente sabe tudo. Eu olho aqui pro lado, a gente... Vai virando um organismo, né? Sim. É organizado, que às vezes se desorganiza, transcende, dá uma coisa. Mas é isso, né? É uma estrutura meio familiar, meio casamento, sei lá. Sim, total. Mas também é muito produtivo. Eu gosto desse sentido, porque isso pra mim é criar cultura, no caso. Porque é uma cultura do que a gente faz, é uma pesquisa continuada. E é a nossa oportunidade de pesquisa continuada, que às vezes a gente não consegue por falta de uma manutenção, de um suporte ali do Estado, entendendo que a gente é um mecanismo de cultura que está servindo a nossa cidade. Exato. Sim. Exatamente. Então, o Arthur Ui surge disso, dessa amizade, dessa relação, desse afeto todo, e que não para, e que explode aí também, porque a gente já veio de outras peças, né? Então, é uma bagaceira na estética bolsonarista, digamos assim, no sentido desse tipo de humor político, ácido, da sátira, né? Só que também valorizando o Brecht aí, que o cara escreveu uma coisa que ele falava do Hitler nos gangsters de Chicago. Ele fez uma paródia com os gangsters de Chicago falando do Hitler invadindo a Polônia, que serve como sátira política para qualquer tomada de poder. É um miliciano que o nome é A Resistível Ascensão de Arturo Ui. É um miliciano que ninguém queria no poder, mas ele teve que chegar lá por conta de uma série de fatores que as pessoas estavam amarradas socialmente, politicamente. O jeito que é colocado, e aí a gente colocou a camada dos drags, porque a gente vê que é uma questão masculinista mesmo também, né? Uma questão de homens, são 27 personagens homens, 4 mulheres fazendo drag kings que fazem o texto do Brecht. É como era o pessoal do Gaivota lá, que fazia lá os beatniks lá da Gaivota. Eles eram um grupo de teatro, a encenação era essa, né? Era um grupo de pessoas que iam encenar a peça, e a mesma lógica nossa. Elas são mulheres que fazem homens tóxicos, horrorosos e que também têm seus... Ficção, né, Fê? Ficção. Pura ficção. E numa estética, assim, realmente... Pau. Nesse sentido escroto, assim, né? Então, a gente é muito ácido também por causa disso. A sátira que tem nessa coisa do gênero. Vocês vão voltar em cartaz com esse espetáculo, Dia né? 22 de março agora. De 2024. De 2024. Isso aí. Maravilha. Uma coisa, Fernando, que eu tenho vontade de saber, já que a gente está falando aqui sobre dramaturgia... o Venusto comentou há pouco tempo atrás sobre a dramaturgia que você faz especificamente no teatro. Eu queria saber como foi ter a experiência de compor uma música ao lado do Zé Celso. Um hit, né? Um hit. Ser cantado pela Daniela Mercury. Tá sendo cantado aí, né? Tá batendo no Spotify, coisa e tal. Como como foi esse processo? A gente já conversou... Porque música eu componho, né? Um hit é diferente. Como é que foi? A Daniela chegou pro Zé, o Zé te chamou, vocês sentaram, passaram um mês se encontrando 5 horas por dia online. Como é que foi esse processo? Velho, eu aprendi a não duvidar de Zé Celso, da potência dele, da capacidade nacional dele, dos tentáculos afetivos dele, né, assim. Porque comecei, a primeira vez que eu fui escrever El Gabalo lá com ele, lá em São Paulo, ele falou assim, então, vamos ler esse texto aqui, que eu vou fazer um filme com Janequine. Aí eu, caralho, que mentira, Zé. Tá me zoando, você vai fazer um filme com Janequine. Vai estar no Netflix. Aí eu, tá bom. Aí, dá um ano depois, 1 ano e meio, tá lá o filme Fedro, com o Janequine no Disney Plus lá. Caraca. E eu, caralho. Aí, tipo assim, foi a mesma lógica, assim, ele falou... eu vou fazer uma música pra Daniela Mercury, eu quero fazer com você. Porque a gente virou parceiro de escrita, assim, e fluía muito rápido as escritas que a gente fazia. E aí ele falou, topa ler o Macunaíma por uma... É porque ela quer fazer sobre a Semana de Arte Moderna. Topa ler o Macunaíma aí numa semana e a gente começar a produzir uma opereta pra ela, que vai ser no teatro municipal, vai entrar os atores da oficina, não sei o que. Não tinha nada disso, era a maior viagem da cabeça dele. Ele que queria crescer o negócio pra ela virar uma diva de um espetáculo cênico musical. A gente fez um textão, aí... e mandou pra Daniela Mercury, porque ela pediu pra ele pra fazer sobre a semana de 22. E mandou esse do Macunaíma. Fez um textão em 2 semanas, fez um texto enorme. O primeiro áudio que eu recebo no WhatsApp é...
Oi, Fernando, aqui é a Daniela, tudo bom? Aí eu, caraca, me derretendo todo. No teu WhatsApp. No meu WhatsApp, eu falei até pra Malu, depois que ela que faz as coisas burocráticas, né? Foi registrar meu nome na música. Eu falei pra ela, cara, conversar com a Daniela Mercury é muito difícil pra mim, porque ela sim faz parte da minha infância, diferente do Zé. Sim. Ela fez parte da minha vida toda, sempre esteve ali. Aí ela mandou um áudio, oi, Fernando, então, tem 20 minutos de música. Nem nas minhas maiores músicas eu faria 20 minutos. Então a gente vai ter que cortar alguma coisa. Vamos pensar junto o que a gente tem que cortar, sei o que. O Zé me enganou, falou que a gente ia fazer uma opereta e a gente fez uma com Naima que também já é enorme. Ela tem 6 minutos, sei lá, 8 minutos. Ela é enorme. Só que exatamente o refrão, se ela tivesse só refrão, ela seria a música do carnaval. Mas é a mais ouvida do Spotify, é a mais ouvida do YouTube. Bombou. Pegou o refrãozinho lá do Macunaíma. Eu já tinha feito Macunaíma com o Gu Rodas na universidade. Foi meu projeto de diplomação. Então eu conhecia muitas coisas do Macunaíma também. Eu boto o pé e falo, eu contribuo com todos os processos que eu fiz com o Zé, assim, porque ele me ouvia também, ele tinha uma generosidade imensa, 50 anos a mais que eu, e uma generosidade grandiosa de conhecer, de estar presente no presente. Assim, ele não se pegava a ideias do passado nenhum, ele não gostava nem da palavra ideia. Sério? Ele tirava de todos os textos, cortava ideia não tem a ver com o teatro. Que ação, né? É um grande aprendizado, assim, de estar com esse parceirão, mas ele dava a abertura, entendeu? Assim, tem coisas ali que são partes minhas mesmo da música. Apesar de que o Zé tem toda essa estrutura também de conhecimento que foi a grande maioria, né? Claro. Aí vocês foram adaptando até chegar a esse resultado final. E aí a Daniela propôs uns cortes, ela propôs o ritmo de Kuduro, que ela falou, e aí ela falou que tava muito bom, que tava muito bonita as imagens e tal, porque cita muita coisa e muito rápido, assim, quase um faroeste caboclo da Semana de Arte Moderna. Então fala muito rápido, muitas coisas, e ela gostou, e ela só tirou algumas e virou isso. Ela falou, mas aqui, vocês estão falando mal do café que patrocinava a Semana de Arte Moderna, vocês estão falando mal mesmo dos modernistas? É isso mesmo, é? Ela ficava, gente, é mais ou menos isso. Eu falava, fala lá com o Zé, Daniela. Que ela queria tirar um... enfim, né? Teve coisas que ficou, a gente foi negociando as coisas. É porque tem umas partes polêmicas dentro da música, ela já teve que dar entrevista sobre isso, ela falou, isso aí é coisa do Zé. Que fala, Mário, sai do armário, cara. A gente não é obrigado a tirar as pessoas do armário, isso não tá certo, não é assim não, calma aí. Mas a gente, é porque é engraçado, é carnaval. Tipo, ele já tá no armário há 100 anos. E essa coisa da dramaturgia também, né? Tem que trabalhar esse desapego um pouco, né? Esse desprendimento, talvez, também. Porque exatamente, você cria uma coisa e você vai ter que ir lapidando isso e ela vai se transformando em cena, né? Exato. Por isso que respeitar muito os parceiros é muito foda, assim. Tanto quem tá em cena quanto quem tá produzindo com você o texto. Produzir em equipe é melhor ainda. O texto. Ou em 2, ou em 3, sei lá. Porque... vai crescendo um processo muito bonito, assim, muito potente, pelo menos. As pessoas ficam muito engajadas e apaixonadas pelo projeto de verdade, né? Sim, não é aquelas coisas, só um job. Eu já trabalhei com diretores que falaram, não pode tirar nenhum texto. Eu sou textocentrista, tipo, você não podia mudar a vírgula. E eu acho isso muito falocentrista, não é textocentrista. Isso aí, você falou tudo, eu não tenho nem mais o que falar. Então fiquem com essa aí. E Fê, quais agora suas expectativas em relação... O que você está planejando, seus próximos passos para o futuro? Sobre o Teatro de Brasília, o teatro no Brasil... Sim. Esse ano eu venho eu vou fazer o Arthur Ui, né? E a gente vem com outra peça do Liquidificador no segundo semestre, que é sobre os 6 personagens à procura de um autor, que a gente adaptou para uma questão de plataformas sociais, de perfis... E vai chamar 6 perfis à procura de uma plataforma. Mas é adaptado do texto mesmo. E com o Fausto, que foi essa peça que eu dirigi com o Zé, a gente vai rodar os CCBBs. Aí vai ter BH, vai ter Rio de Janeiro e vai ter em Brasília em setembro. Ai, perfeito. Que maravilha. De 2024 agora, né?
Arrasou. É isso, são as próximas coisas que eu vou fazer. Mais pra frente, tem um projeto com vocês que eu tô ansioso pra fazer. Que vai Esse ser muito projeto lindo. vai acontecer Vai, esse vai. ano. A gente Estreia esse Sim, ano. Estreia esse ano. Já tem até pauta. Tem até pauta. Então, e é isso, assim, mas aí é sempre assim, pensando no futuro o máximo que eu puder pra frente, assim, se eu tivesse uma coisa em 2025, eu já estaria mais feliz e seguro financeiramente, né, falando. Porque é uma treta, assim, eu não saio, por exemplo, do Instagram, que eu odeio, acho um lixo tóxico, pesado, eu não saio, só fico falando mal do Instagram lá dentro, faço até o marketing político do Instagram, né, eu mesmo falando mal dentro da plataforma, não faz nenhum sentido, mas é porque se a gente sai dali, a gente não é visto para poder ser chamado para um projeto. Porque isso é muito sério, a gente é esquecido assim, rapidamente, né? Do que se faz, do que pode fazer, né? Mas além do Instagram, você está nas todas as livrarias, está rodando aí suas palavras, né? Sua peça. Isso é muito... Eu tava pensando sobre o livro, sobre isso que você falou, né? Como é apaixonante mesmo quando você pega um livro e se identifica. Eu tava lendo um livro da Maria Isabel Iorio, ela é uma dramaturga, uma escritora lá do Rio. E eu comprei o livro, chegou, porque eu gostei de um poema que eu vi. E aí eu comprei. E eu comecei a me apaixonar completamente pelo trabalho dela. Comecei a seguir o Instagram dela e já penso futuramente, nossa, ela seria uma dramaturga que eu gostaria de chamar pra trabalhar e tal. E isso é muito louco. Eu não sei direito quem é ela, nunca ouvi a voz dela. Só que pelas palavras ela ir por esse lugar, né? Tipo assim... E é muito maravilhoso. Então, você, além do Instagram, você está aí, ó, nas livrarias, no pensamento, e nos palcos do Brasil, né? Na estante das pessoas. E na rádio, na Spotify, no ouvido, no coração das pessoas. Sim. Muito orgulho, amigo. Ô, gente, obrigado mesmo, lindo. E, amigo, quem quiser te encontrar, saber o que o Fernando tá aprontando, né? Como é que é esse seu... tão amado, odiado, @ no Instagram, no TikTok. Pode chegar lá no Instagram, Fernando ACAC, aí vocês encontram, e também no TikTok, Fernando ACAC, onde eu faço, no TikTok e no YouTube, é Fernando ACAC. Eu faço um programa de entrevistas que eu entrevisto as pessoas, no recorte das pessoas que estão na cadeia produtiva de Brasília, do teatro. E sobre o liquidificador, também qualquer? Se você... @Grupo Liquidificador. Pronto. Maravilha. E assistam Arthur Ui, agora em março. Sim, e se eu quero comprar seu livro, online... Online, Amazon, ou então no próprio site da editora Javali, ou qualquer livraria que eles pedem. Tá, só colocar Fernando de Carvalho. Mexe com os algoritmos da livraria. Procura lá na livraria, pede. Que aí eles pedem pra deixar no acervo. É um movimento, assim, de fazer esses livros serem distribuídos pra, pelo menos, ver se isso gera outros trabalhos. Porque realmente a gente vive disso, né? De ser convidado. Isso é muito estranho, né? Porque a gente fica à mercê. Mas eu tenho aprendido que quanto mais gente a gente depende, melhor, assim, do que pior. Quanto mais gente a gente se associa, entende? No sentido assim, a gente depende no sentido assim, não depender só de uma fonte. A rede, né? Uma rede. Exato. Sim. Gratidão demais, amigo. Obrigado, que alegria estar aqui agora, muito nesse bom. momento, trocando com você. E já a gente tá aí aprontando outras. Sim, vamos nessa. Fiquem ligados aí. O podcast Contracena é idealizado pela Estupenda Trupe e conta com o apoio do FAC, Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal. Siga nossas redes em @estupendatrupe ou visite nosso site www.estupenda.net.